Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Ruth 2. Vamos começar lendo do 2 até o 7, e depois alguns versículos a seguir, que vai falar assim. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos acha graça. E ela lhe disse: Vai, filha minha. E foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém a seus segadores, e disse aos seus segadores: O Senhor seja convosco. E eles lhe disseram: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E ela me disse: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os segadores. Assim ela veio, e desde a manhã está aqui até agora, e só um pouco esteve sentada em casa. Irmãos, a palavra do Senhor vai começar, falando aqui no 2, de Ruth 2, que tinha Noemi um parente do seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E a palavra do Senhor vai falar que Ruth ali, se levantou e falou, para sua sogra: Deixe-me ir colher espigas. E ali a sua sogra, falou: Vai, filha. Por quê? Porque Ruth, ela não era uma pessoa acomodada, ela não era preguiçosa. Mas ali ela vendo, que só restava ela e Noemi, elas não tinham um homem, um provedor, porque a palavra do Senhor vai falar que ali, eles já tinham todos morridos, tanto o esposo de Noemi como os seus filhos. E ali elas se acharam, as duas. E Ruth ali, ela não cruzou os braços. A palavra do Senhor vai falar, que Noemi, ela já era, uma senhora, já era uma senhora idosa. E ali, creio eu, que já era idosa. E Ruth ali, com toda a boa vontade, se levantou e foi prover naquela casa. Porque creio eu que se Noemi ela tivesse juventude, tivesse condições ainda, ela também iria, colher espigas, até porque só eram as duas em casa. Então, quanto mais, provisão, melhor. Mas aí só foi Ruth. E se Ruth foi, é porque ela não tinha, capacidade mais para esse trabalho. Ela não era mais tão jovem. E ali, irmãos, Ruth teve essa atitude. E muitas vezes o que nos falta é uma atitude, assim como a de Ruth. Muitas vezes estamos passando, por alguma situação difícil e nem sempre temos atitude de buscar, melhoras. Muitas vezes cruzamos os braços. E aqui, através dessa palavra, o Senhor nos ensina, que quando você se dispõe, quando você se disponibiliza, a fazer algo, é o Senhor quem te abençoa, é o Senhor quem te ajuda. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que ali, quando ela se disponibilizou aí, o Senhor já tinha, preparado tudo para começar a abençoar a vida, de Ruth e Noemi. A palavra do Senhor vai falar que quando ela foi, ali caiu em sorte ali, uma parte do campo, de Boaz. Ali já era o Senhor preparando todo o cenário, para que Boaz viesse a conhecer Ruth. E assim aconteceu. Quando ela estava lá, trabalhando ali nas espigas, a palavra do Senhor vai falar que Boaz, ele chegou. E quando ele chegou, ela chamou a atenção dele. E muitas vezes o Senhor, ele faz assim,
ele não precisa, né, que a gente vá se apresentar, mas ele é quem nos apresenta, como foi o caso aqui de Ruth. Ele ali começou a observar e ele achou nela diferente. E aí perguntou, né, de quem é essa moça? E ali foram contar, né, para ele que ela era, né, de Moabe, ela era uma mulher moabita que tinha vindo, né, com Noemi. Então o Senhor já estava preparando ali todo um cenário para começar a mudar a vida de Ruth e de Noemi. E assim o Senhor faz, né, na nossa vida, quando nós se disponibilizamos, né, a se levantar, a agir, a fazer algo, o Senhor também trabalha por nós, como foi o caso aqui. E aqui, irmãos, no 8 vai falar assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás a colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficará com as minhas moças. Então ali Boaz, Ruth, ela já começou, né, a achar graça, né, aos olhos de Boaz. Então Boaz, ele Ruth chamou a atenção de Boaz. E ali ele já começou, né, a agir com ela de bondade, né, de benevolência. Ali ele falou para ela, né, não vá para outro campo, né, mas fique aqui, né, trabalhando com as minhas moças. E aqui no 9 ele ainda vai falar mais. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após elas. Não mandei eu aos moços que não te toquem. Tendo sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então aqui ele começa, né, a dar instruções para ela, né, para ela ficar atenta, né, com os olhos atentos, né, às suas moças e atrás delas, né, para que ela não viesse cair em outro campo. Aqui ele já ela chamou tanta atenção dele, ele gostou tanto dela que ele nem queria que ela fosse mais trabalhar em outro campo, ele já queria ela ali perto. E o Senhor faz assim, quando o Senhor quer nos abençoar, ele move céus, move terra, e ali ela começou, né, a chamar a atenção dele, ele começou, né, a ver, né, aquela humildade, né, dela, aquela vontade, né, de fazer algo pela sua sogra, que ali ela estava, né, trabalhando para prover ali, né, o alimento na casa da sua sogra, né, juntamente onde ela morava. E aqui, irmãos, quando ele fala assim com ela de bondade, né, usando de boa vontade, ele falando para ela beber água, quando ela tivesse sede ali, né, bebia do que os moços tiravam. Ela viu que o Senhor, né, olhou para ela. E aqui no 10 vai falar: Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça aos teus olhos, para que a mim me conheça, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: Tudo me foi dito quanto fizestes a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viesses para um povo que antes não conhecestes. Então Ruth, ela tinha um bom testemunho. A palavra do Senhor vai falar que ali ele falando para ela que tudo já tinha, né, sido dito para ele, né, que ela abandonou tudo, família, para vir, né, com Noemi. Ela não deixou Noemi desamparada. E através dessa palavra o Senhor fala também conosco: todo bem, né, que nós fizermos não vai ficar sem recompensa, porque quem nos recompensa é o próprio Deus de todo bem que fizermos, né, aqui nessa terra. E ali ela fez, né, muito bem para sua sogra. Ela não deixou sua sogra vir só e desamparada, não. Mas ela ali cuidou, veio para cuidar da sua sogra, e o Senhor observando, o Senhor preparou tudo, né, para abençoar a vida de Ruth. E no 12 vai falar, ele vai falar que, né, o Senhor te recompense o teu feito, e o teu galardão lhe seja concedido pelo Senhor Deus, o Deus de Israel, sob cujas asas tu vieste te abrigar.
Então ele falando ali para ela, né, que o Senhor, né, era quem ia recompensar ela, e aquelas palavras ali de Boaz surtiu efeito, porque o Senhor preparou tudo para não permitir que Ruth nem Noemi ficasse desamparada. E é assim que o Senhor faz, né? Quando façamos o bem aqui, né? O Senhor é quem nos recompensa e não nos deixa, né, desamparados. E a palavra do Senhor vai falar, né? No 14, e sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, chega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou do lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe subejou. Então a palavra do Senhor vai falar que ali ele acolheu tanto ela, né? Já chamou ela para comer, já começou, né, a alimentar ela, e o Senhor ali só mostrando que ela, né, ela não estava só, ela não estava desamparada. Através da bondade de Boaz, era o próprio Deus ali, né, acolhendo ela, porque o Senhor viu nela, né, além de uma pessoa bondosa, né, mas trabalhadeira, uma pessoa que não tinha medo, né, de trabalho. Ela estava ali se doando, né, para prover no seu lar, e o Senhor ali só observando. E aqui, irmãos, no 15 vai falar assim: e levantou-se, e levantando-se ela a colher, Boaz ordenou aos seus moços, dizendo: até entre os feixes deixai a colher, e não a censureis. E no 16: deixai cair alguns bocados, e deixai-o ficar para que colha, e não a repreendais. Então aqui ele começou, né, a dar instruções aos seus moços quando ela se levantou e voltou, né, para o seu trabalho. E ali ele começou, né, a falar: deixe ela colher até entre os feixes, vai deixando cair, né, os bocados ali para que ela venha, né, colher. Então, para você ver como o nosso Deus, ele trabalha, né, ao nosso favor. Ali ela achou graça, assim, de tal maneira aos olhos dele, que ele começou, né, a fazer ali tudo o que ele podia fazer, né, para abençoar a vida de Ruth. E é assim que o Senhor vai fazer, né, na nossa vida. Então somente o Senhor fala: se levante, né, se disponibilize, assim como Ruth fez, né. Ela se disponibilizou e ela foi para a luta mesmo, ela foi buscar, né, trabalho, e o Senhor ali o abençoando a todo tempo. E aqui no 19 vai falar assim: então sua sogra lhe disse: onde colhestes hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te recolheu. Perdão, bendito seja aquele que reconheceu, que te reconheceu. E relatou a sua sogra aonde havia trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. E aqui Noemi vai falar: então Noemi disse à sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e é um de nossos remidores. Então ali você pode ver que o Senhor, ele já levou, né, Ruth ao lugar certo, na pessoa certa, que era quem ia remir, né, a Ruth ali. E a palavra do Senhor vai falar, né, mais na frente, que assim aconteceu. Então o Senhor não desamparou Ruth, mas o Senhor primeiro criou, né, um cenário, uma situação para apresentar, né, Ruth a Boaz. E é assim que o Senhor faz, né, na nossa vida. Ele cria situação, né, e ele nos apresenta. Então o Senhor, quando nós fazemos a nossa parte, quando nós não cruzamos os nossos braços, né, e esperamos cair do céu, não, mas nos levantamos, né, fazemos a nossa parte, o Senhor também
Ele se levanta ao nosso favor e ele trabalha ao nosso favor, assim como ele fez na vida de Ruth. Aqui Ruth se levantou, se disponibilizou, né, a fazer algo, e o Senhor viu do céu, e o Senhor abençoou, e o Senhor apresentou, e o Senhor fez com que ela achasse graça, né, aos olhos de Boaz. E ali o Senhor usou, né, de grande bondade, né, para com ela, através da vida, né, de Boaz e também daqueles, né, segadores que ali lhe deu, né, a oportunidade de trabalhar. Então o Senhor é o Deus que apresenta. A Ruth, ela não saiu, né, de casa já sabendo que isso ia acontecer com ela, que ela ia, né, cair em sorte, né, o campo do homem que lá na frente ia ser, né, o seu esposo. Não, ela saiu num dia comum, normal, para ir trabalhar, e o Senhor surpreendeu ela. E é assim que o nosso Deus faz. Em um dia comum, o Senhor, né? Ele nos surpreende, Ele nos abençoa, Ele nos apresenta, porque o nosso Deus, Ele vê além, né? Além do que vemos, e Ele faz além, né, do que pensamos. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, por nos mostrar, Pai, o caminho, por nos ensinar, Senhor, a nos levantar, Senhor, a fazer a nossa parte. Porque quando nos levantamos e fazemos a nossa parte, o Senhor também se levanta ao nosso favor. Gratidão, meu Pai, por mais um dia de vida, de saúde na Tua presença. Gratidão pela vida, pela família, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, desde já eu te peço que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, com renovo. E que o Senhor também venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.